Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Morreram hoje a mãe e o segundo filho feridos em incêndio que foi provocado pelo ex-companheiro dela que não aceitava o fim do relacionamento. Há 2 dias, aliás, no começo da semana, outro filho já havia sido ferido também e morrido neste acidente. O ônibus que saiu de Belo Horizonte com destino a Anápolis, em Goiás, é assaltado na estrada e criminosos disparam vários tiros. Prefeitura de Belo Horizonte anuncia a criação de APAC feminina. Será a primeira unidade em uma capital. Ministro da Justiça Sérgio Moro vem à capital, a BH, pela segunda vez neste ano e evita falar de polêmicas. Hoje é dia de prevenção e de combate à hipertensão e vamos te contar como evitar essa doença que é responsável por metade das mortes ligadas a problemas cardíacos. E no futebol, o assunto é a estreia do Atlético e do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Nós começamos essa edição com um triste desfecho de um crime que mostramos na última segunda-feira e que chocou a todos nós. Morreu na tarde de hoje Élida Seabra e o filho João Pedro Seabra Anísio. Eles estavam internados em estado grave no Hospital de Pronto-Socorro João 23 desde a madrugada da última segunda-feira, quando foram atacados por Tchaikovsky Mourão. O homem era ex-esposo de Élida, atirou na família, incendiou a casa onde moravam no bairro Universitários, que fica na região da Pampulha, aqui na capital, e isso por não aceitar o fim do relacionamento. O autor do crime foi encontrado morto, carbonizado no dia do crime. E o filho mais novo de Élida, Paulo Seabra, que também estava em casa naquele dia, havia morrido na última terça-feira. Um telespectador nos enviou um vídeo pelo Bandzap que mostra uma ambulância do SAMU abandonada em um matagal, isso aqui em Belo Horizonte. Nossa equipe foi lá para conferir. O vídeo recebido pelo Bandzap mostra a ambulância deixada num lote vago em uma das avenidas mais movimentadas da região noroeste da capital, a Tancredo Neves. Isso aqui é um absurdo, gente. Lamentável, dinheiro nosso aí, ó. O veículo está aberto, sem as rodas e com boa parte da estrutura desmanchada. Quem passa todos os dias por ali fica indignado com a cena. Descaso, né? Uma falta de respeito por nós, que somos do lugar mais pobre, mais difícil. De acordo com moradores aqui da região, essa van já estaria neste lote há cerca de 4 dias. E o que mais chama a atenção por aqui é que ela não é aqui do estado de Minas Gerais. O registro é de Bom Jesus da Lapa, um município que fica no interior da Bahia. Durante a gravação, nossa equipe percebeu que outras vans parecidas com ambulâncias estavam estacionadas num lote, na rua de cima. Ao abordarmos os mecânicos que estavam trabalhando no local, fomos informados de que estes veículos são sucatas, adquiridas em leilões de prefeituras. Já foi para o leilão, tá tranquilo, já tem tudo documentado. Eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram que a ambulância em questão é de uma outra oficina. Alertados pela reportagem, os trabalhadores já avisaram os atuais donos da carcaça que vão descaracterizar o veículo e retirá-lo do local nos próximos dias. Eu fico me perguntando por que a prefeitura não descaracterizou a van antes de liberar o veículo para leilão, né? Era só ter arrancado ali os adesivos que indicavam que se tratava de um veículo do SAMU. Imagina a confusão que isso gera na cabeça de cidadãos que estão tão acostumados a ver o dinheiro público ser mal usado. E você também pode nos enviar denúncias sobre assuntos que estão te incomodando aí no seu bairro. Se você puder fazer vídeos ou fotos, ótimo. Se não, escreva uma mensagem explicando qual é o problema, que a gente vai buscar mais informações e tentar te ajudar. Belo Horizonte será a primeira capital a ter uma unidade da APAC, que é uma penitenciária bem diferente daquelas que estamos acostumados a mostrar aqui no jornal. Lá não existe superlotação. Todos os presos trabalham e ainda estudam. O anúncio da criação da APAC, que será feminina, foi feito hoje pela Prefeitura de Belo Horizonte. Por medida de segurança, a Prefeitura não informa o local onde a APAC irá funcionar. Tiago cumpre pena no sistema fechado há quase 9 anos. Durante 8, ele ficou no sistema prisional comum. Mas há 4 meses veio para a APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Santa Luzia. Aqui a gente é tratado com mais dignidade, né? Fora que só de você tirar aquela roupa vermelha que é um peso, né? E tá colocando uma roupa adequada
é sem comparações, né? Segundo Tiago, a permanência na APAC deu a ele um ofício. Aqui eu já tive a oportunidade de estar aprendendo, de estar fazendo uma mesa ou um móvel assim, ou até mesmo um tapete, fazendo uma cesta, para quando a gente está saindo lá fora, a gente possa estar saindo com a profissão. Situação semelhante à de Geraldo. Ele está no regime semiaberto. Durante 2 anos, cumpriu pena no sistema normal e há 5 está na APAC. E foi aqui que conseguiu concluir os estudos. Dentro de 4 anos eu concluí isso tudo. Que fosse na rua eu ia ter que fazer 1 ano de cada vez, né? Eles também têm muito essa concepção do tempo perdido e como é que chega aqui com uma nova oportunidade. Para eles, a possibilidade de estudar é a garantia ou uma grande chance de chegar lá fora com outras oportunidades. As APACs são dedicadas à recuperação e reintegração social dos condenados. Durante todo o dia, eles têm tarefas e oficinas onde aprendem sobre pintura, artesanato, marcenaria, entre outras atividades. Tudo que os recuperandos fazem nas laboterapias vem aqui, para este showroom. E daqui esses produtos são levados para feiras de artesanato, para exposições e são colocados à venda. Toda a verba que é arrecadada vai direto para o apenado que fabricou o produto. Atualmente, Minas Gerais tem 31 APACs masculinas e 6 femininas. Cerca de 2.700 recuperandos e 210 recuperandas estão cumprindo pena. O sistema normal, geralmente o apenado ele fica ali o dia todo dentro de uma cela com várias pessoas, né? Aqui na APAC não. O alojamento tem capacidade para 5 pessoas e vão ficar apenas 5 pessoas dentro desse alojamento. O custo mensal de um apenado em uma APAC como esta é pouco mais de R$1.000. Isso representa menos da metade do custo que o Estado tem com um preso no sistema prisional comum. Além de ter um custo mais baixo, as APACs apresentam um índice de reincidência muito menor do que os presídios convencionais. Aqui na APAC, nosso índice nessa unidade, inclusive, chega a 80%. O índice das APACs, no geral, é de 75%, né, de não cometerem mais crime e reincidência, enquanto que no sistema convencional o índice de reincidência é de 92%, ou seja, apenas 8% não volta a cometer o crime. O benefício é para a sociedade, você diminui os criminosos na rua. Por quê? Se você pegar qualquer manchete, qualquer jornal de hoje, você vai ver que os crimes mais violentos, os crimes mais bárbaros são cometidos por reincidentes, por quem passou pelo sistema prisional. O procurador-geral já conseguiu aprovação junto ao prefeito Alexandre Calil para que Belo Horizonte tenha a primeira APAC a ser instalada em uma capital. O projeto deve ficar pronto ainda este ano e será exclusivamente para mulheres. A grande virtude ou a grande vantagem é que recupera as pessoas. O imóvel já existe, já está em reforma, deverá ser inaugurado no início do 2º semestre. A responsabilidade da construção das penitenciárias é dos estados. Por meio de nota, o governo de Minas disse que a reforma do prédio onde vai funcionar a APAC aqui na capital está sendo negociada e que a Secretaria de Estado de Administração Prisional vai assumir o custo de operação para 150 vagas que serão abertas. No momento, há 6 APACs em construção aqui em Minas e, ao todo, há 3.708 vagas disponíveis. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve hoje em Belo Horizonte e falou sobre a importância da reforma da Previdência, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ainda sem prazo para ser votada. Outro tema abordado foi a mudança do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para a pasta dele, ocorrida em janeiro deste ano por meio de medida provisória que ainda será votada pelo Congresso até o dia 3 de junho. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou de um evento promovido por uma empresa de gestão financeira de Belo Horizonte. Para um público de empresários e líderes de esferas públicas, o ministro falou dos projetos do Ministério em andamento e comentou sobre a reforma da Previdência. É uma discussão que eu acompanho à distância, apenas destaco a importância disso, para nós termos uma Previdência mais justa e também resolver um problema fiscal que é evidente. Na entrevista coletiva, Moro não quis comentar sobre as críticas ao vice-presidente Hamilton Mourão feitas por um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Também não quis opinar sobre a redução da pena de Lula, mas explicou sobre a ida do COAF para a pasta dele. O órgão de prevenção e inteligência no âmbito da lavagem de dinheiro, como o COAF, tem muitas conexões com os órgãos de segurança pública.
e com a Justiça. O evento contou ainda com uma palestra do assessor especial do governo de Minas e enlace com o governo federal, Coronel Carlos Guedes. Sérgio Moro ainda deu uma palestra à tarde aqui em BH para integrantes das Forças Armadas do Estado e convidados. E isso aconteceu na sede do governo de Minas. À tarde, no edifício Tiradentes, na cidade administrativa Vetor Norte de Belo Horizonte, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o governador de Minas, Romeu Zema, e o secretário de Segurança Pública do Estado, general Mário Araújo, fizeram breves pronunciamentos. Estamos tratando sobre segurança pública. Tanto as estatísticas do Brasil como de Minas têm melhorado substancialmente, o que demonstra que um bom trabalho tem sido conduzido. De fato, há alguns indicadores que apontam uma redução do índice de crimes no país inteiro. E, no entanto, nós estamos, claro, aqui atentos para verificar se isso é uma tendência realmente e teremos que trabalhar, se isso se confirmar essa tendência, para aprofundar essa queda. A segurança pública no nosso estado passa pela segurança pública no nosso país, particularmente com os nossos estados vizinhos. E nós vamos apresentar para o ministro Moro os nossos projetos, os nossos programas e aplicar para que possamos aplicar com mais qualidade na conquista cada vez mais de melhores índices na criminalidade. Os índices foram apresentados no auditório Juscelino Kubitschek, entre eles o de roubo no estado, que caiu 32% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado é o melhor dos últimos 7 anos em Minas, segundo o governo do estado. Um ônibus de viagem que saiu de Belo Horizonte com destino a Anápolis, no estado de Goiás, foi assaltado na madrugada de hoje na estrada MGC 452. Esta passageira ficou sob a mira dos bandidos por cerca de 40 minutos. Tinha um carro parado na frente do ônibus. Aí passou uns 3 minutinhos mais ou menos, o assaltante já abriu a porta, né? Já chegou na porta do ônibus. É um assalto. E levanta as mãos. O ônibus foi abordado pelos criminosos por volta das 4 horas da manhã na MGC 452, no quilômetro 165. No momento da abordagem, os criminosos efetuaram 2 disparos de arma de fogo do lado de fora, com o objetivo de parar o ônibus. Aqui dentro havia 44 passageiros e 2 tripulantes. 5 dos autores entraram. 2 ficaram no bagageiro e ficaram revirando as malas. Um aqui embaixo e outro no piso de cima. Um deles efetuou um disparo para o alto, com o objetivo de intimidar os passageiros. Foram levados vários objetos dos passageiros, como celulares, aparelhos eletrônicos e joias. O Divino só não teve um prejuízo maior porque conseguiu esconder algumas coisas. Eu peguei nesse momento, a minha reação foi pegar o aparelho, colocar debaixo do banco do ônibus, juntamente com a minha carteira, a aliança também, que eles falaram que ia levar aliança, joia, essas coisas, e mantive a calma. A polícia vai usar as imagens das câmeras internas do ônibus para tentar localizar os assaltantes, que fugiram em um veículo prata, levando a chave do ônibus. Um assaltante se deu muito mal quando invadiu uma casa durante a madrugada de hoje aqui na capital, no bairro Santo Antônio. O suspeito caiu do 2º andar após ser atingido por um pedaço de ardósia que se desprendeu. Na verdade, a pedra caiu depois que ele já tinha despencado lá de cima, né? O criminoso, gente, ele tentou fugir quando os moradores acordaram com a presença dele, mas aí ele foi atingido por essa pedrada, caiu, ele acabou se machucando, mas foi preso e levado para o pronto-socorro. A Previdência Social gastou 80 bilhões de reais com acidentes de trabalho entre 2012 e 2018. Esse número foi levantado em um estudo do governo brasileiro em parceria com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é ligada à ONU. A prevenção é a principal arma para reduzir os casos, muitos deles fatais. Nesta semana em que temos o Dia Internacional em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho, nossa equipe foi conhecer os avanços de prevenção de acidentes em uma montadora de automóveis.
Bastam alguns segundos para o Rodinei colocar o equipamento que ajuda a proteger a coluna enquanto ele fica com o tronco flexionado para colocar as peças do veículo na linha de produção. Ele me dá essa garantia de uma boa postura, um posicionamento correto durante toda a jornada de trabalho. Neste outro setor, o funcionário tem que ser identificado pelo sistema usando todos os equipamentos de segurança para só então a porta de acesso ser destrancada. Verifica que o operador ou nosso colaborador tem toda a competência para atuar em qualquer célula da planta. Aqui, o simulador virtual entra na nova linha de montagem que está sendo projetada. Isso permite modificar o espaço para oferecer mais segurança e conforto para o funcionário. Desde outubro, 26 empregados da montadora participam de sessões de fotografia. A câmera termográfica capta a temperatura do corpo e permite avaliar vasos sanguíneos, tendões, músculos. Nesta imagem, os pontos vermelhos no braço direito do funcionário chamam a atenção. A temperatura está mais alta do que do braço esquerdo. Isso pode indicar uma predisposição para uma lesão. O funcionário e o local de trabalho dele serão avaliados preventivamente. Essa tecnologia, ela proporciona para a gente a prevenção de lesão. Ela me permite antecipar o conhecimento dos riscos. Então, a gente atua de uma forma mais focada com os trabalhadores, evitando que eles tenham afastamento, desconforto, algo nesse sentido. Tecnologia que pode evitar o crescimento de uma estatística preocupante. Entre 2012 e 2018, foram 17 mil mortes em acidentes de trabalho, 6 ocorrências a cada 100 mil empregados com carteira assinada. Nesse mesmo período, foram registrados 4,5 milhões de acidentes e doenças, com gasto da Previdência de 80 bilhões de reais e 350 milhões de dias de trabalho perdidos. A maior parte causada por máquinas e equipamentos, atividade em que as amputações são 15 vezes mais frequentes e que gera 3 vezes mais mortes do que a média geral. São Paulo e Minas Gerais lideram as comunicações de acidentes e os gastos com afastamento previdenciário são maiores em São Paulo e Santa Catarina. De janeiro de 2018 a março deste ano, foram mais de 800 mil acidentes, com quase 3 mil mortes. O impacto hoje que a gente vê no mercado de trabalho de pessoas que ficam definitivamente afastadas é enorme. O impacto financeiro, o impacto social, o impacto psicológico. Quem está custeando isso sou eu, sou você. E isso, com certeza, é um gasto aí que está relacionado aí com uma grande despesa hoje a nível de previdência social. Empresas de ônibus de Belo Horizonte podem perder as concessões por falta de cobradores nos coletivos. De acordo com o projeto de lei que está em tramitação na Câmara Municipal, após a terceira multa por ausência de agentes de bordo, nos horários obrigatórios, a concessão poderá ser cancelada. Nos 3 primeiros meses deste ano, 1.655 multas foram aplicadas às empresas por conta dessa prática irregular. De 8 horas da noite às 5 da manhã, os veículos podem transitar somente com o motorista a bordo. E veja a seguir, 40% dos brasileiros entre 65 e 80 anos sofrem de hipertensão. E os hábitos saudáveis são fundamentais para a gente evitar um problema grave no futuro. Treze famílias que tiveram que deixar a cidade de Barão de Cocais, na região central do estado, em fevereiro deste ano, após a evacuação promovida pela mineradora Vale, tiveram as casas arrombadas na madrugada de hoje. De acordo com a PM, criminosos utilizaram uma rota ainda desconhecida para chegar até a área de risco onde as casas estão localizadas. Os imóveis foram revirados e vários itens roubados. A polícia informou que vai reforçar o patrulhamento da região. A corporação ainda faz um levantamento do que foi levado pelos criminosos. A Vale, que é responsável por um trecho da região, afirma que controla os principais acessos 24 horas por dia e que não há nenhum registro de entrada de pessoas por esses acessos. A pressão alta é a responsável por metade das mortes ligadas a problemas cardíacos, isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Aqui no país, 40% dos brasileiros entre 65 e 80 anos sofrem com esse problema de saúde. No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, que é hoje, o alerta é claro. É preciso ter uma vida mais saudável para evitar problemas graves no futuro.
De acordo com este cardiologista, a hipertensão pode ser causada por uma série de fatores, como obesidade, tabagismo e sedentarismo, aliado muitas vezes ao fator hereditário. A hipertensão arterial, na maioria das vezes, é silenciosa. O indivíduo vai descobrir por uma situação ocasional. É o que começou a acontecer com o seu Eugênio, de 56 anos. Há cerca de 15 anos, ele procurou o médico por causa de um problema na coluna e descobriu que estava no início de uma hipertensão. Me pediu que eu fizesse o mapeamento, aquele que a gente fica o dia inteiro. Fiz bastante bicicleta no dia e deu uma pequena alteração. E ele achou por bem começar com a medicação. Dados da OMS mostram que a pressão está relacionada a 51% das mortes ligadas a problemas cardíacos. Além disso, segundo o Ministério, aumenta conforme o envelhecimento, atingindo cerca de 40% da população brasileira entre 65 e 80 anos. Seu Eugênio é acompanhado por Vitor há 8 anos. O fisioterapeuta explica que a prática de exercícios físicos é fundamental para o tratamento e prevenção da doença. O mais indicado nesse início, assim, tudo é trabalhar com as cargas de forma leve, bem tranquila. A própria prefeitura ela vem se mobilizando, né, colocando essas bicicletinhas aí, aqueles outros equipamentos. Então a gente tem esses equipamentos que podem assessorar e estimular um pouquinho a frequência cardíaca, fazendo com que tenha uma redução da pressão arterial. Quem não se cuidar com a adoção de um estilo de vida mais saudável, mudança de hábitos como alimentação, parar de fumar, dentre outros comportamentos de risco, pode ter complicações num futuro próximo. Vai acelerando um processo de aterosclerose, rigidez vascular, enfraquecendo alguma parte da circulação e aumentando o risco de angina, infarto, acidente vascular encefálico, que é o derrame, todas essas complicações ele pode ter. E veja a seguir, o Cruzeiro tenta manter a invencibilidade neste ano ao fazer a estreia neste sábado no Campeonato Brasileiro. Estamos de volta e eu já começo te fazendo um convite que é para você conferir amanhã o programa DNA com o jornalista Paulo Navarro. A convidada deste sábado é a Alessandra Alckmin, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Seminas. A Alessandra vai contar sobre a trajetória empreendedora, os projetos com startups e também sobre a nova plataforma para mulheres que acaba de criar. A Alessandra, claro, vai falar também sobre a vida pessoal. Isso será amanhã, às 6:50 da noite. Bom, e agora a gente vai falar para você de um outro assunto que é futebol. O Campeonato Brasileiro começa neste fim de semana e o Cruzeiro joga amanhã contra o Flamengo lá no Maracanã. A Raposa vive um momento tranquilo depois de se consagrar campeã mineira sem perder nenhuma partida e de repetir esse resultado na Libertadores até aqui. O clima na Toca da Raposa tá para lá de descontraído. Mas também não é para menos. O desempenho do Cruzeiro nesta temporada tem sido extremamente proveitoso. A equipe é a única da Série A que não sofreu derrotas este ano. A equipe começou muito bem, focada no que quer. Dentro da temporada de 2019, né? A gente fez uma boa pré-temporada. O trabalho do Mano já é consistente ao longo desses anos. Jogo a jogo, trilhando aí, sempre fazer dentro de campo melhor para que as vitórias venham e graças a Deus a gente está conseguindo isso. O bicampeonato mineiro veio de forma invicta e na Libertadores a equipe é a segunda na história a vencer os 5 primeiros jogos sem sofrer gols. A invencibilidade do Cruzeiro vem desde o fim do ano passado e já dura 150 dias. A última derrota do time foi para o Flamengo, justamente o próximo adversário da Raposa. A partida contra o rubro-negro carioca é neste sábado no Maracanã, na abertura do Campeonato Brasileiro. O nosso time sente falta do Thiago. O Fred já falou que o Thiago é muito importante, que chega até ser 50% do time. E entrou o Rodriguinho, conseguiu fazer essa base do Thiago. É um elenco muito qualificado, mas eu acho que do jeito que a gente está fazendo a prática, é conhecendo a forma de que um ou outro joga. Então, essa é a adaptação que o nosso time precisava.
O Atlético também estreará no Brasileirão amanhã contra o Avaí, será no Independência a partida. Depois de perder o Campeonato Mineiro e de ser eliminado da Libertadores, a equipe vê o maior campeonato nacional como oportunidade para tentar aí fazer as pazes com a torcida. Mas a falta de técnico ainda é um problema que o time não resolveu. Vamos saber do nosso repórter e comentarista André Salles se tem algum nome em vista depois da recusa de Rogério Ceni. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Pois é, nesse momento é a pergunta aí que todo mundo, pelo menos todos os atleticanos, querem saber, né? A procura está muito difícil. O Atlético já teve a recusa do Thiago Nunes, essa foi pública. Depois teve mais uma sondagem ao Rogério Ceni, que preferiu permanecer no Fortaleza. Então o Atlético está abrindo o leque, está cogitando até a possibilidade de um treinador estrangeiro. Jorge Jesus, português, foi procurado, salário alto poderia ser um entrave. Outra opção seria o Osório, mas aí também a gente não sabe, né? O técnico estrangeiro sempre tem aquela dificuldade da adaptação, nunca se sabe. Outras opções seriam treinadores sem clubes aqui mesmo do Brasil, mas aí seriam opções bem abaixo do que eu acho que o torcedor do Atlético espera. Que ansiedade para a torcida, né? Com certeza. E para a estreia de amanhã no Brasileirão, o time já está escalado, você já sabe? Pois é, o Rodrigo ele não falou a equipe que vai entrar em campo, mas eu não acredito que ele mexa muito, não. Acho que o Giovani, que é um jogador que não pôde atuar na Libertadores, volta à equipe, o miolo de zaga deve continuar o mesmo, porque o Igor Rabelo e o Hever devem ficar fora, mas o time não muda muito. Tá certo. Segunda você traz os resultados e análises. Obrigada, André. Até. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção e audiência ao longo da semana. Segunda estaremos de volta. Até lá e boa noite.